Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li em maio. Maio foi um mês que eu li muita coisa interessante, então não podemos perder tempo, vamos lá! A primeira leitura que eu fiz foi o livro do projeto Lendo Christie do mês, que foi O Mistério do Trem Azul. O Mistério do Trem Azul vai nos apresentar aqui um milionário, que é o Rufus Van Alden, que ele ama muito a sua filha, e ele resolve comprar para a filha dele um colar que é super famoso e é conhecido como Coração de Fogo. Só que a filha dele tá aí também num momento muito complicado, porque ela tá se divorciando do marido dela, o Derek, que ele tem aí uma amante, que é uma dançarina, Mirelle, e ao mesmo tempo que ela tá se divorciando, ela também tem um amante, que é um conde que ela conheceu há muitos anos, e que agora esse amor voltou à tona. E por conta desse amante, ela resolve pegar aí o trem azul rumo à Riviera Francesa para eles passarem um final de semana juntos. Só que muita gente conhecida também estará nesse trem. Entre eles, o grande detetive belga Hercule Poirot. E a verdade é que essa protagonista, ela faz aí uma amizade no trem com uma moça chamada Catherine Gray, que era uma cuidadora de uma mulher idosa lá em St. Mary Mead. E já que essa mulher morreu, deixou todo o dinheiro para ela, e aí, lógico, começou a brotar vários parentes, e brotaram os parentes lá da Riviera que querem conhecer ela. E aí as duas meio que fazem uma amizade, conversam sobre coisas profundas, sobre toda essa questão da traição. E no dia seguinte, no trem, essa mulher tão famosa, que é a filha do Rufus Van Alden, vai ser encontrada morta, com o rosto completamente desfigurado, e alguém levou o coração de fogo. E aí cabe a essa jovem, a Catherine Gray, junto com o detetive Poirot, descobrirem exatamente o que pode ter acontecido. Essa foi uma leitura que me divertiu bastante, mas aí tá longe de ser um dos meus livros favoritos da Agatha Christie. Porque apesar de ele ter mistérios interessantes, ele usa muito essa coisa do Deus Ex Machina para resolver as coisas que dependem simplesmente da sorte. E o mais interessante é que a própria Agatha Christie não gostava desse livro. E ela considera esse um livro que ela simplesmente escreveu para poder fazer algum dinheiro para escrever outros livros que ela realmente queria escrever. Mas também é engraçado você ver como ele tem várias sementes de outras grandes obras da Agatha Christie. Por exemplo, tem essa coisa de um assassinato num trem que o Poirot está e que ele vai colocar aí as suas células cinzentas para funcionarem e descobrir quem é o culpado, que é uma coisa que a gente vai encontrar em outras obras da Agatha. A mesma coisa que a gente tem aí pela primeira vez St. Mary Mead. Para quem não sabe, St. Mary Mead é uma cidadezinha, um vilarejo, que também vai aparecer em muitas outras obras da Agatha, porque é onde mora a senhora Jane Marple. Depois do Poirot, eu acho que a Miss Marple é a personagem aí mais conhecida da Agatha, exatamente porque ela vive nessa cidadezinha. Ela é simplesmente uma velha fofoqueira que começa aí a fazer investigações por conta própria de coisas que vão acontecendo ao seu redor, e ela sempre chega ali como uma personagem secundária, mas que sabe tudo o que aconteceu. No geral, foi uma experiência ok, principalmente porque tem aí o Poirot, que é um personagem que eu sempre vou amar, então não adianta, eu sempre vou gostar bastante dos livros que ele aparece, mesmo que o mistério em si não seja aí grande coisa. Depois disso, eu finalmente concluí a trilogia Fundação do Isaac Asimov. O primeiro livro de Fundação eu gostei, principalmente dos conceitos. Eu acabei dando aí 3,5 estrelas, porque eu gosto demais da primeira parte e da terceira parte, né? Ele é dividido em 5 partes. O segundo livro, que é o Fundação Império, já falei por aqui que eu gosto bastante do começo dele, mas não tanto do resto. Eu acho que os conceitos são muito legais, mas a execução nem tanto. Então eu não sabia o que esperar do último livro dessa trilogia principal, né? Porque existem outros livros aí que vão fazer parte da Fundação, mas eu não sabia exatamente o que esperar de Segunda Fundação. E, gente, se tornou o meu livro favorito da trilogia. Eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas, porque o começo dele segue aí ainda uns acontecimentos finais do segundo livro. Então ele é um pouco mais arrastado, em que a gente vai ter o personagem do Mulo querendo descobrir se realmente existe uma chamada Segunda Fundação. Mas isso é só o comecinho desse último livro. O resto é maravilhoso. Porque a gente vai conhecer a Arcady, que é uma garotinha aí de 15 anos,
que ela é neta de 2 personagens do segundo livro e ela é extremamente inteligente e tá sempre em busca de aventuras. E o pai dela, junto com outras pessoas, está tentando encontrar qual é a localização dessa segunda fundação que o Hari Seldon teria supostamente criado. E ela vai embarcar aí numa jornada tentando encontrar esse lugar. Mas eu não só gostei dessa parte mais de ação e de política que tem nesse livro, não. Ele também vai intercalar com alguns capítulos entre um misterioso chamado O Primeiro Orador com um estudante. E são, assim, momentos em que eles vão conversar muito sobre linguagem, sobre linguística, sobre psicologia, sobre história, sobre ciência, sobre matemática. São diálogos que eu, particularmente, fiquei completamente alucinada. E qual não foi minha surpresa quando eu terminei esse livro, que tem aí muitas reviravoltas, que tem muitos momentos de explodir cabeça, e muitas respostas aí que a gente tinha vão surgir, mas eu resolvi reler alguns trechos, né, da conversa entre esse primeiro orador com o estudante, e eu fiquei pasma, só posso dizer isso, porque muitas das coisas que a gente se questiona a respeito dessa história estão escondidas ali. De longe, o Segunda Fundação foi aí o meu livro favorito. Eu achei que os outros, eles tinham ideias muito interessantes, mas que se perdiam na história. Às vezes a leitura ela era lenta. Eu já falei que o Segunda Fundação demorou para eu conseguir concluir, mas o terceiro volume, ele fez tudo valer a pena. Então, se eu pudesse dizer sim, vale a pena ler a trilogia Fundação, principalmente por esse último livro, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu adorei. Depois, eu li os 2 volumes de Fruits Basket do mês, que é o volume 9 e o volume 10. O volume 9 eu não gostei tanto, exatamente porque ele sofre com alguns problemas de edição, que já aconteceu com o volume 8. Parece que são várias histórias simplesmente jogadas, não tem um fio que as une. Mas eu acho que o mais interessante desse volume é acompanhar mais da história da Hanajima, que é a melhor amiga da Toru, e que até agora todo mundo meio que tem medo dela, porque ela tem ondas psíquicas, a gente não sabe direito o que é isso, mas aqui explica como ela, desde criança, ela tinha meio que essa sensitividade, e como aquilo transformou a vida dela no inferno, porque as crianças tinham medo dela, ela sofria muito bullying, era vítima de vários preconceitos, ela sofreu pra caramba, até conseguir aí encontrar a Toru e finalmente se sentir bem sendo ela mesma. Mas o resto da história em si não me pegou muito. Eu acho que se tivesse uma edição melhor, faria tudo mais sentido. Já o volume 10 foi maravilhoso. Aliás, vocês já perceberam que eu acabo sempre gostando mais dos volumes pares de Fruits Basket? Aqui a gente vai ter a Toru junto com várias pessoas da família Soma, né, com quem ela mora, resolvendo passar aí as férias de verão numa casa de praia do Soma. Então, basicamente, a gente vai rever todos os integrantes dessa família que a gente conheceu até agora. Então vai ter o Yuki, o Kyo, o Shiguri, a Kisa, o Hiro, o Momiji, o Hatsuharu, e a gente vai ver o relacionamento deles se aprofundando nesse momento, e mais do que isso, a gente vai ver aí uma grande complicação quando Akito, que é aí o patriarca da família Soma, aparece para fazer uma visita. A maior parte dos membros dessa família, eles foram de uma forma ou outra extremamente abusados psicologicamente e fisicamente por Akito. Então, aquelas férias que eram tão divertidas, tão maravilhosas, em que eles iam curtir, acaba virando uma coisa muito mais profunda. Como a gente sabe, esses integrantes da família são basicamente aí vítimas de uma maldição que transforma cada um deles em um animal do horóscopo chinês. E por conta disso, ninguém mais sabe do segredo deles, a não ser a Toru, o que sempre coloca ela numa posição de risco quando Akito tá por perto. Sério, eu adorei esse 10º volume, mal posso esperar para ler os outros, e eu estou basicamente aí no meio dessa experiência de ler aí Fruits Basket completo em um ano, e até agora eu posso dizer que cada vez mais essa história ganha o meu coração. Depois disso, eu li também os 2 volumes do mês de Parasite, do Hitoshi Awaki, o volume 5 e o volume 6. Mas eu já digo que o volume 5 foi o que eu menos gostei até agora. Exatamente porque
falta uma boa edição. Ele tem conceitos muito interessantes, ele mostra aí uma grande tragédia que vai acontecer. Ele começa a explorar um pouco mais das consequências do que aconteceu quando o Miji, que era esse alienígena que de alguma forma virou um parasita no corpo do Shinichi, começou a se espalhar pelo peito dele. A gente vai ver como que o Shinichi está lidando aí com as mudanças físicas e psicológicas dele, agora influenciado ainda mais por esse alienígena. E vai surgir algo interessante, que é que um candidato a prefeito daquela cidadezinha, ele é um extraterrestre. Então, a gente começa a perceber como eles estão infiltrados dentro das mais diversas pessoas e só esperando o momento certo para comer outros seres humanos. Parece que todos os núcleos dessa história foram simplesmente colocados ali e não seguem uma linearidade. A parte mais interessante realmente foi aí o último capítulo, em que acontece uma reviravolta que deixa a gente um pouco chocado, porque tem a ver aí com um personagem que a gente já gosta e já tá acostumado. Já o volume 6 foi incrível. A gente vai ver como esse prefeito, junto com um comitê de outras autoridades, acabam criando um conceito bizarro chamado de restaurante, que é simplesmente utilizar lugares abandonados da cidade para devorar os seres humanos. E tudo isso é ideia de uma personagem que a gente vai conhecer lá no comecinho da história. Por sua vez, a gente vai acompanhar o Shinichi tentando de alguma forma impedir que essa matança aconteça e lutar contra esses alienígenas, mesmo que ele tenha um alienígena dentro dele. E tudo vai se complicar ainda mais quando um detetive vai aparecer na parada e descobre esse grande segredo do Shinichi. Mas esse volume, ele é muito bom, ele tem uma edição perfeita, ele segue toda a história do Shinichi, trazendo reflexões muito profundas sobre a humanidade e também sobre esses seres, e também como a convivência do Shinichi com o Miji, né, que é a mão dele, pode ter os seus pontos positivos e também seus pontos negativos. Sério, Parasite tá sendo uma delícia de ler, tem só mais 4 volumes para eu finalizar essa história, e eu realmente não faço ideia de como isso vai se encerrar, de como que vai ter um desenvolvimento e como que vai fechar essa grande história de ficção científica. Se você gosta aí de ficção científica, se você gosta de horror cósmico, se você gosta dessa parte mais profunda e filosófica, sério, não deixe de ler Parasite. Depois eu li o incrível e bizarro Remina, do Junji Ito. Em Remina, a gente vai acompanhar um cientista que acaba de descobrir um novo planeta que está vindo para dentro da nossa galáxia. E esse cientista resolve nomear esse planeta em homenagem à filha dele, Remina. E lógico, isso vira uma grande notícia internacional, todo mundo conhece Remina, tanto o planeta quanto a garota. E aí essa moça vai virar aí uma grande estrela. Só que tudo vira um caos quando eles percebem que o planeta Remina está destruindo os outros planetas do nosso sistema solar e está chegando na Terra, onde ele também vai destruir a gente. E aí a gente vai ter que lidar com essa histeria em massa que vai tomar conta das pessoas. E principalmente com os fanáticos que começam de alguma forma a relacionar a garota Remina com o planeta, que acham que a única forma de fazer esse planeta ir embora é matando a Remina. E aí começa uma perseguição muito doida, e que eu posso dizer, eu acho que foi a história mais pesada que eu li do Junji Ito até hoje. Vocês sabem que eu amo Junji Ito. Ele é um dos meus contadores de história favorito, melhor mangaka que eu já conheci. Exatamente porque ele lida com o horror cósmico de uma maneira muito única. Ele pega em influências de Lovecraft que ele tem, e ele mesmo já falou que ele gosta de desenhar e de criar algo que nunca foi visto antes. Então aqui a gente vai ter muita violência, a gente vai ter coisas terríveis acontecendo com essa personagem principal, a gente vai ter que lidar com o pensamento de manada e com a questão da histeria, além de tentar descobrir mais sobre esse novo planeta e o que ele quer, se existe um motivo, se não existe, e o que vai acontecer com o planeta Terra. Mais uma vez, as ilustrações são de cair o queixo. Pra você ter noção, essa é a folha de guarda. Então é bem pesado. Mas pra quem gosta de mangá focado aí em ficção científica e em terror, Junji Ito é sempre a melhor escolha. E eu juro que eu quero ler tudo que esse homem produzir na vida dele. E aí, eu li um
um clássico nacional, que foi O Alienista, do Machado de Assis. O Alienista é um conto que vai focar aqui no Dr. Bacamarte, que tem uma esposa e que ela é infértil, e ele acha que o motivo disso não tem a ver com a questão física, mas sim o psicológico dela. E buscando investigar mais sobre isso, ele cria a chamada Casa Verde, que é um sanatório numa cidadezinha chamada Itaguaí. Por ser o primeiro sanatório daquele lugar, ele começa a ter aí muitas visitas e colocar muitas pessoas na Casa Verde que tem algum distúrbio mental. Mas depois, conforme o tempo vai passando e ele vai tentando estudar mais para curar essas pessoas e também curar a própria esposa, ele começa a achar que muitas outras pessoas da cidade têm de fato algum transtorno, que estão de alguma forma longe da normalidade. E isso vai virando uma bola de neve e começa a complicar tudo, porque as pessoas da cidade passam a ter medo e receio desse médico, e aí começam a tomar suas próprias medidas para evitarem ser jogados ali na Casa Verde. Essa é uma sátira bem curtinha, possui toda aquela ironia do Machado que a gente já conhece de outros clássicos como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que traz questões muito mais profundas, porque ele já vai começar a colocar algo que hoje em dia se fala muito, que é a luta antimanicomial. Ele vai falar muito também da população em si, da sociedade brasileira e das autoridades em si. Ele também vai tocar nessa questão da ciência, mas principalmente ele vai focar muito nessa dicotomia da sanidade e da insanidade. O que é ser são? O que é ser normal? O que coloca alguém dentro desses padrões ou não? Como eu disse, são poucas páginas em que ele vai desenvolver essa história que vai ficar dentro de você por muito tempo, porque através de toda essa ironia, ele consegue construir aí personagens muito críveis, e não só isso, mas desenvolver toda uma história muito interessante a respeito de saúde mental. Fazia muito tempo que eu não lia Machado de Assis. Vou confessar aqui uma heresia, que quando eu era mais nova eu não gostava de Machado de Assis. Só na faculdade, quando eu fui reler algumas das obras, que eu entendi o valor dele para a literatura, e O Alienista, no geral, foi uma leitura deliciosa e que me trouxe aí reflexões que eu vou levar para a vida toda. Por último, eu vou falar sobre o melhor livro que eu li em maio, que foi É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, escrito por Amal El-Mohtar e Max Gladstone. Foi um livro que ganhou os principais prêmios aí da ficção científica e que chegou recentemente ao Brasil e está dividindo opiniões. E eu entendo por quê. Aqui nós vamos conhecer a Red e a Blue. A Red e a Blue, elas são agentes especiais, cada uma de uma facção que está em uma guerra para tentar dominar o tempo. O que acontece é que quando a missão das duas está relacionada a um ponto da história específico, uma delas vai deixar uma carta para outra meio que se vangloriando por ter conseguido ali realizar o que ela precisava realizar naquele lugar. É aí que elas começam uma troca de cartas, vão fazendo aí uma amizade e isso vai se tornar um grande amor. Completamente arrasador. O motivo pelo qual eu acho que muita gente não gostou desse livro é que você entra nele esperando encontrar uma ficção científica. O sci-fi aqui, ele é só um pano de fundo, ele não é a parte importante. Então ele não vai te dar todas as respostas de por que existem essas agências, de por que elas estão em guerra, de por que existe uma guerra para dominar o tempo. Essa é uma história de amor. E é um romance extremamente poético. É como você lê poesia em prosa. Porque as cartas que uma vai deixando para outra, as maneiras criativas com que elas deixam essas cartas, e como esse grande sentimento vai sendo desenvolvido entre elas, é uma coisa única. E que por ser tão meloso, muita gente pode não gostar. Mas eu, gente, praticamente me apaixonei muito, muito, muito por essa história. Eu gostei não só da escrita dos autores, essa coisa poética, essa coisa destruidora, essa dor que eles colocam em cada uma das cartas, mas também algumas reviravoltas que vão aparecendo, algumas coisas que vão acontecer e que a gente nem imagina, e como esse amor é levado ao extremo. Esse é um romance sáfico de ficção científica, porém, eu acho que quando as pessoas ouvem isso, elas imaginam uma outra coisa. E aqui não, a gente vai ter essas duas agentes apaixonadíssimas uma pela outra e tentando de alguma forma se encontrarem, porque elas nunca se encontraram, através dos filamentos
que conectam aí grandes momentos do tempo e do espaço. Honestamente, É Assim que se Perde a Guerra do Tempo foi um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Com certeza vai entrar aí no meu top 10 melhores leituras do ano, porque vira e mexe eu me pegava rindo que nem boba lendo essas cartas, sendo que em outros momentos eu chorava sem parar. Mexeu muito com as minhas emoções e eu posso dizer que eu me encantei muito, não só com esse livro, como com essas personagens. É verdade que o É Assim que se Perde a Guerra do Tempo não é pra todo mundo, mas se você se interessou, por favor, leia, tire suas próprias conclusões, porque já tinham me recomendado esse livro, mas aí eu comecei a ver muitas resenhas negativas e eu amei, gente. Eu amei cada segundo dessa experiência louca, bizarra e completamente apaixonante. E é isso, gente! Essas foram as minhas leituras de maio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não deixe de me procurar nas minhas outras redes sociais, porque nesses lugares eu tô sempre falando de tudo que eu tô lendo naquele mês. Curta esse vídeo, por favor, isso ajuda muito o canal a crescer. Comente aqui qual foi a sua melhor leitura desse mês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e, por favor, não esqueça de ativar as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.